Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E este é o nosso vídeo com correções de exercícios. E eu vou aproveitar que o concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo está aberto e que a banca examinadora desse concurso é a VUNESP. Então, vou corrigir com vocês 2 exercícios da banca VUNESP. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, já vai deixando o like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos então para o primeiro exercício da banca VUNESP. Veja só, no trecho, bombeiros mineiros deverão receber treinamento. A expressão em destaque é formada por um substantivo mais adjetivo, nessa ordem. Essa relação também se verifica na expressão destacada em. Veja bem, o termo em destaque é bombeiros mineiros. E a própria banca já está informando que ocorre uma sequência de substantivo mais adjetivo, sendo, portanto, bombeiros substantivo e mineiros adjetivos. E a banca pede que você aponte a alternativa cujos termos em destaque apresentem essa mesma sequência, substantivo mais adjetivo. Vejamos então a alternativa A. Estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos. Os termos em destaque são estimados padrinhos. Para você achar o substantivo, a dica é: analise qual termo é mais importante na expressão. Qual dos 2 termos em destaque é mais importante? Nesse caso, a palavra padrinhos. Portanto, a palavra padrinhos representa um substantivo. E a palavra estimados está caracterizando a palavra padrinhos. Portanto, a função da palavra estimados é a de adjetivo. Nessa alternativa, temos uma sequência de adjetivo mais substantivo. Portanto, essa não é a alternativa da questão. Vejamos agora a alternativa B. Alguma pessoa teve acesso aos documentos da reunião? Os termos em destaque são alguma pessoa. A palavra alguma é um pronome indefinido. Eu tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre os pronomes. Dê uma olhadinha lá. E a palavra pessoa é um substantivo. Portanto, a sequência da alternativa B é pronome mais substantivo. Portanto, essa não é a alternativa da questão. Alternativa C. A imprudente atitude do advogado trouxe-me danos. Os termos em destaque são imprudente atitude. Veja bem, sempre que você tiver dúvida sobre qual palavra é substantivo e qual palavra é adjetivo, pense que o substantivo sempre será mais importante do que o adjetivo. Analise essas 2 expressões, imprudente e atitude. Qual é a palavra mais importante? A palavra atitude. Portanto, atitude é um substantivo. E a palavra imprudente tem a função de caracterizar a palavra atitude.
Poderia ser, por exemplo, prudente a atitude, feliz a atitude, infeliz a atitude. Perceba que o adjetivo pode ser substituído. Portanto, na alternativa C, nós temos uma sequência de adjetivo mais substantivo. Alternativa D. Entrou silenciosamente com um espanto indisfarçável. Termos em destaque: espanto indisfarçável. Mais uma vez, analise. Entre os dois termos, qual é a palavra mais importante? A palavra espanto. Já que a palavra indisfarçável, ela tem a função de caracterizar a palavra espanto. Poderia ser um espanto disfarçável. Observe, o adjetivo pode ser substituído e a palavra mais importante é o substantivo. Nesta alternativa, nós temos uma sequência de substantivo mais adjetivo. Portanto, essa é a alternativa correta da questão. Analisemos então a alternativa E. Trata-se de um lutador bastante forte. Termos em destaque: bastante forte. A palavra bastante tem a função de indicar uma circunstância de intensidade à palavra forte. Portanto, a palavra bastante trata-se de um advérbio de intensidade. Eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico sobre os advérbios. E a palavra forte é um adjetivo. Também tenho aqui no canal uma aula sobre adjetivos. Vamos agora para o segundo exercício da banca VUNESP. Observe essa tirinha. A beleza física não, traço, e o segundo quadrinho já começa com o traço. É o que as pessoas, traço, têm no seu interior. A questão está pedindo para você preencher esses traços com as palavras constantes nas alternativas. Essa é uma questão de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. Eu tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico sobre as regras de colocação pronominal. Eu sugiro que, se você não entende sobre esse assunto, que você assista primeiro a minha aula e depois venha resolver comigo esse exercício. Vamos analisar a questão. Pela regra da colocação pronominal, a regra básica é a ênclise, ou seja, a regra geral é que o pronome oblíquo átono seja posicionado depois do verbo. A mesóclise só ocorre quando os verbos estão no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a próclise, que é quando o pronome oblíquo átono é posicionado antes do verbo, ela somente ocorre quando há uma palavra atrativa, que atraia o pronome para próximo dela e, portanto, antes do verbo. Pelas regras, palavras negativas como não, nunca, jamais atraem o pronome oblíquo átono. Observe que antes do primeiro traço está a palavra não. A beleza física, não. Neste caso, essa palavra não, ela obriga que o pronome oblíquo átono esteja próximo dela. Portanto, nessa lacuna você precisa preencher com não me interessa, porque o pronome oblíquo átono me
deve ser posicionado antes do verbo interessa. Aqui você já elimina as alternativas B, C e E. Agora vamos para a segunda lacuna. Pela regra da colocação pronominal, você nunca deverá começar uma oração com pronome oblíquo átono. Portanto, nessa lacuna, você já elimina também a alternativa B. Vamos analisar agora a terceira lacuna. A terceira lacuna, a questão está pedindo para você preencher com o verbo ter no singular ou no plural. Observe, o verbo ter, ele se refere à palavra pessoas, que está no plural. O verbo ter, quando ele está na terceira pessoa do singular, ele não recebe acento. Mas quando ele está na terceira pessoa do plural, ele recebe acento. Como pessoas está no plural, o verbo ter também precisa estar no plural, ou seja, precisa estar acentuado. Aqui você já elimina as alternativas B e D. Observe que a única alternativa que atende às normas de colocação pronominal e também de plural e singular nos verbos é a alternativa A. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. A beleza física não me interessa. O que me importa é o que as pessoas têm no seu interior. Observe que a alternativa C, com relação à segunda lacuna, também não poderia ocorrer, já que ocorre uma crase antes da palavra mim, um pronome oblíquo tônico que também está irregular. Na alternativa D, com relação à segunda lacuna, também o pronome mim está irregular. Com relação à alternativa E, no que se refere à segunda lacuna, ela também não estaria correta, já que o pronome relativo que também é uma palavra atrativa, que obriga a colocação do pronome oblíquo ato no me em próclise, ou seja, antes do verbo importa. Essa foi então a nossa aula de hoje com correções de exercícios da banca VUNESP. O primeiro exercício sobre morfologia, substantivo e adjetivo, e o segundo exercício sobre colocação pronominal e verbos. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para as próximas aulas de correção de exercícios, deixa aí nos comentários. Eu desejo todo sucesso para você. Um abraço da professora Vilma e até a próxima aula.